Olá meninas, finalmente estamos aqui nesse canal. Muitas amigas pediam para fazer, gravar vídeo, gravar tutorial, ensinar a fazer maquiagem. E aí eu sempre pensei assim, poxa, mas já tem tanta gente bacana fazendo, eu serei só mais uma. Aí comecei a postar alguns vídeos no Instagram, postei no Facebook e eu vi que a demanda aumentou. Então tem algumas clientes, inclusive, que não tem Facebook, tem outras que não tem Instagram, mas elas querem a aula de maquiagem. Então eu decidi agora criar esse canal. Então, se tu quiseres me ajudar, comenta aqui, dá sugestão. Lembrando que eu tô começando, hoje é meu primeiro vídeo, então comenta, dá um like, se inscreve, e todos vocês serão bem-vindos. Hoje eu vou fazer, vou dar uma dica dessa make bonita, uma misturinha de dourado com marrom, com preto, um olho que geralmente as mulheres gostam e tem uma certa dificuldade para fazer, e hoje eu vou mostrar para vocês que é bem facinho, tá bom? Então acompanhem aí, não esqueçam de deixar o like. O primeiro passo sempre é hidratar a pele. A make fica mais bonita numa pele hidratada. Depois usar um creme firmador para a área dos olhos. Aqui eu estou usando a linha Time Wise 3D. Em seguida, primer facial para fixar a maquiagem, disfarçar os poros dilatados. E esse tem fator de proteção solar 15. Agora eu vou usar o corretivo verde, que vai neutralizar as minhas manchinhas vermelhas e as acnes. Para as manchas amarronzadas e melasmas, eu vou usar o corretivo lilás. Ele neutraliza muito bem as manchas amarronzadas e os melasmas. Inclusive, nosso próximo vídeo vai ser sobre colorimetria na make, para mostrar quais são as cores que neutralizam as outras. Agora, por exemplo, eu estou usando o corretivo pêssego, que é um corretivo mais no tom da minha pele, para neutralizar a cor lilás, que foi o corretivo que eu coloquei embaixo, o lilás e o verde. Usando a esponjinha úmida, eu dou leves batidinhas e consigo neutralizar essa cor, deixando tudo no tom praticamente da minha pele. Agora, para passar a base, eu vou usar o pincel Kabuki, que me dá uma cobertura média. Eu estou usando a base da linha Et Play, que é uma base que hidrata a pele, além de ter o efeito mate e de controlar o brilho por até 8 horas. Para iluminar, eu vou usar o corretivo Light Ivory, que é 2 tons abaixo do meu. A gente ilumina geralmente abaixo dos olhos, nariz, queixo e testa. Iluminar significa destacar alguns pontos que a gente quer. Eu vou dando leves batidinhas para esfumar todo esse corretivo e deixar algumas áreas do meu rosto iluminadas. Agora, com o pó translúcido, eu vou selar alguns pontos, os que eu quero iluminar. Neste caso, abaixo dos olhos, nariz, testa, queixo e ali na mandíbula. Vou usar o contorno em pó compacto Cocoa, abaixo aqui do meu ossinho, na raiz do cabelo, na testa. Vou deixar esse contorno bem marcado, porque depois eu vou passar o pó translúcido. Mas se ficar muito marcado, você pode pegar a esponjinha e dar leves batidinhas, esfumando esse contorno. Para afilar o nariz, eu vou usar um pincel de esfumar e o mesmo contorno Cocoa. Aí passa nas laterais até lá pertinho da sobrancelha, para ficar bem natural. Nas sobrancelhas eu vou usar essa máscara em gel, que ao mesmo tempo em que eu vou penteando, a máscara vai depositando microfibras
e vai preenchendo algumas falhas da sobrancelha. E para dar o acabamento e deixá-las bem desenhadas, eu vou usar o pincel Duo de sobrancelhas junto com a sombra expresso. Se eu perceber que ficou mais escuro do que eu gosto, eu venho com o pincel Duo, penteio para tirar o excesso. Agora sim, vou usar o pó translúcido em todo o rosto para selar tudo, selar bem a base que estava embaixo, esfumar o contorno e deixar mais natural, deixar a pele bem sequinha e aveludada. Agora a gente vai para a melhor parte da make, os olhos. Usando um pincel de sombra em creme, eu vou passar esse primer fixador de sombras, que além de fixar, ele vai intensificar a cor da sombra. Passa só na pálpebra móvel. Uso um pincel de precisão, aqui neste caso é o pincel lápis, junto com a sombra expresso. Vou passar só no côncavo, deixando bem marcado. Com o mesmo pincel, eu vou passar um blush para fazer um degradê ali entre o marrom e o dourado que eu vou colocar no ponto alto da sobrancelha. E esfumo bem esse blush junto com o marrom. Agora, com o pincel de esfumar limpo, eu venho esfumando essas duas cores. Agora, eu vou fazer o recorte dessa sombra com um pincel mini língua de gato, que é um pincel de sombra em creme, e uma sombra em creme branca. Calculo ali uma meia-lua. E vou passando toda essa sombra em creme branco. Não precisa levar essa sombra branca até o final do olho, porque lá no canto externo eu vou esfumar. Para ter mais firmeza na hora de recortar, eu apoio a mão no queixo. No canto externo, eu vou passar a sombra dourada com cuidado para não invadir o marrom, como eu acabei de fazer. Mas se invadir, basta pegar o pincel lápis, o pincel de precisão, que a gente já tinha esfumado o marrom, e esfumar para retirar o dourado. Sigo aplicando a sombra em toda a pálpebra móvel, onde eu apliquei a sombra em creme. Aproveito que ela ainda não está seca totalmente e vou depositando com o pincel de sombra em creme. Agora aplico uma sombra bronze, só aqui no canto externo, e vou trazendo até metade do olho. Lembrando que não precisa arrastar, basta ir depositando a sombra do canto externo até metade do olho. Agora eu uso o pincel de precisão para esfumar novamente a sombra expresso, só nesse canto. Mudo de pincel, esfumo novamente, pego um pincelzinho limpo e continuo esfumando. A gente precisa esfumar com esse pincel limpo para tirar a marcação. Fica mais bonita quando a sombra fica bem esfumada. Agora eu volto com a sombra dourada para marcar mais o canto interno e tirar a marcação da sombra bronze, deixar mais esfumada. Para iluminar o canto interno do olho, eu uso uma sombra branca cintilante.
Com pincel de precisão, eu vou passar o primer de sombras abaixo da linha d'água e vou esfumar a sombra Cinnabar. Vou depositando, sem chegar muito no canto interno. Novamente com o pincel limpo, eu vou esfumar toda essa sombra e vou iluminar o ponto alto da minha sobrancelha com uma sombra dourada quase branca. O lápis que eu vou usar é o lápis preto à prova d'água. Passo ele em toda a linha d'água, sem chegar muito no canto interno. E venho com o pincel para esfumar o lápis preto com a sombra marrom que eu havia colocado antes. Agora eu vou usar a máscara Fonorama, que é uma máscara resistente à água. Tem um pincel em formato de ampulheta, que pega até os fios mais curtinhos. E também na pontinha dele tem cerdas para a gente passar com facilidade nos cílios inferiores. Vou colocar cílios postiços para realçar mais a maquiagem. Para colocar os cílios com facilidade colocando a cola bem na raiz dos cílios e aguardando os 20 segundos, depois sim aplicar os cílios. Agora é a vez de passar a caneta delineadora. Eu começo no canto interno e vou dando carimbadinhas com a pontinha da caneta e vou tirando o excesso de sombra que sai na ponta da caneta. Agora é a vez da saúde, porque eu digo que blush é saúde. Esse aqui é o Golden Cooper. E vou passar o iluminador. Esse iluminador líquido aqui da Mary Kay, ele é maravilhoso, mas foi uma edição limitada, então já esgotou. Nos lábios eu vou usar o batom matíssimo Nude Passion. Eu sempre gosto de passar o batom com pincel, porque a gente delineia bem direitinho e também é mais higiênico. Agora eu finalizo com esse brilho labial. Está pronta a make. Eu fiz bem detalhado passo a passo para que vocês possam acompanhar e reproduzir. Não esqueçam de deixar o like, comentário e de compartilhar. Até a próxima!